Oi, pessoal. Boa noite. Espero encontrar todo mundo bem, né? Com o coração cheio de paz, com o corpo físico cheio de saúde e que o nosso espírito esteja cheio de fé, né? Diante de todas as dificuldades que a gente está passando. Mas hoje a gente vai estudar um pouquinho, né? Bom, eu trouxe pra gente o tema Fenômenos Mediúnicos que antecederam a codificação, Hydesville e mesas girantes. Para quem está com o livro novo, é a página 42. Para quem está com o livro na versão antiga, é a página 49, ok? Então, nosso assunto de hoje é muito instigante, né? E é responsável pelo marco inicial da nossa doutrina, né? Então, os fenômenos de Hydesville e das mesas girantes é o nosso tema central hoje. Bom, então vamos falar um pouquinho de Hydesville. Hydesville é uma vila, como o próprio nome diz, uma pequena vila situada no interior do estado de Nova York. Lá nessa vila havia se mudado uma família, a família Fox, o senhor John Fox e Margaret Fox. Eles tinham 7 filhos, porém moravam com eles lá nessa casa em Hydesville apenas 3 moças, Margaret, Kate e Leah. E as 3 eram médiums. Então, em 1847, depois que elas se mudaram para aquela casa, começaram a acontecer alguns barulhos estranhos. Porém, como os barulhos não eram tão altos, né, sempre havia uma desculpa. É a janela que está meio aberta, né, é um bicho que passou por ali, é um vento, né? E foram achando desculpas para aqueles barulhos. Isso aconteceu mais ou menos durante alguns meses. Fato é que em março de 1848, 31 de março especificamente, esses barulhos começaram a ficar extremamente altos e persistentes. Então, eram batidas muito forte na parede, os móveis eles começavam a se mover, ouvia-se arranhões nas paredes, enfim. E chegou um certo momento que a cama que eles dormiam começava a tremer, né? Então, ninguém dormia naquela casa. Então, a Kate, a mais nova, a filha de 11 anos, ela resolveu descer e encarar aquela coisa que estava lá embaixo, porque até então para eles era uma espécie de diabo, né? E ela resolveu encarar aquilo. Só voltando um pouquinho, por que a gente sabe que as meninas eram médiums, né? Depois elas vão começar a trabalhar nos salões com aquilo, então a gente sabe que eram elas. Mas para que acontecessem esses efeitos físicos, precisa haver um médium naquele local, né? Isso é necessário, porque para que aconteça a mediunidade, né, o fenômeno mediúnico, é necessário que haja o ectoplasma de um médium, né, para ser cedido para que o espírito se manifeste, né? Então ali haviam médiums. Depois a gente foi perceber que eram elas, na continuidade da história, né? Mas enfim, a Kate resolve peitar o diabo. Então a Kate chega e chama ele de pé rachado. O diálogo se estabelece entre o espírito, através das pancadas, a Kate. Ela fala: seu pé rachado, já que é assim, você quer fazer barulho, faça o que eu faço. E ela bate palmas. E exatamente no mesmo ritmo das palmas da Kate, acontecem as pancadas na parede. E todo mundo assistindo aquilo ali, né? A mãe, as irmãs e tal. Então a mãe, a Margaret mãe, também acha aquilo
né, fantástico, toda animada, e fala assim: então faça como eu. Uma palma, duas palmas, três palmas, e assim era, igualzinho, uma pancada, duas pancadas e tal. E aí elas, super animadas com aquilo, estabelecem mesmo esse diálogo e começam a fazer várias perguntas, né? Você é um espírito? Se for, dê duas pancadas. Ia lá, duas pancadas. Você foi assassinado? Duas pancadas. O fato é que elas descobriam que era um espírito que tinha sido assassinado ali naquela casa pela pessoa que morou na casa antes deles, havia mais ou menos uns 5 anos, e que esse espírito tinha sido enterrado na adega da casa. Mais que depressa a família desce no porão, começa a escavar lá perto da adega e descobre um fragmento de osso, cabelo, carvão, cal, ou seja, alguém foi enterrado aqui em algum momento, mas não acharam o esqueleto completo, né? Então elas não puderam comprovar o que elas estavam dizendo de fato, né? A ponto de incriminar o ex-morador da casa. Mas o que é mais interessante a respeito desse diálogo é que 56 anos depois, em 1904, quando algumas crianças brincavam ali naquela... Aí já era uma casa abandonada, né? Uma das paredes caiu e ficou descoberto ali um esqueleto inteiro de um ser humano. Então veio à tona, né, toda aquela revelação que a família Fox tinha feito, né, e foi comprovado que realmente, né, aquele homem foi morto. E o interessante é que ele foi enterrado com uma lata, um enlatado, que era vendido ali por mascates, que eles falam, tipo esses vendedores de porta em porta, né? Então descobriu-se que ele era um mascate, que parece que o dono da casa tinha assassinado ele por querer roubá-lo, de roubar acho que $500 que ele tinha, algo assim. E ele foi assassinado com uma pancada na cabeça. Então o crime todo veio à tona. Então, tem uma outra curiosidade, que a Margaret, mãe, também perguntou ao espírito, né, a idade dos filhos dela. E ela tinha 7 filhos. Moravam lá 3, mas ela era mãe de 7. Então, o espírito foi fazendo pancadas de acordo com a idade. Ah, o primeiro tem 11, aí ele fazia 11 pancadas, ele dava um intervalo e começava as pancadas de novo, 20. E aí ele dava um intervalo, e assim ele fez até o 7º filho. Quando ele chegou no 7º filho, fez as pancadas, ele demorou um tempo maior e deu mais algumas pancadas. E aí ninguém tinha falado ali até então, né, que ela tinha havido perdido um filho, eles perderam um filho, na verdade eram 8, 7 vivos, e o espírito colocou ali com as pancadas a idade que aquele filho tinha morrido. Então, e ali, gente, o interessante é que muita gente vinha assistir, né? Vizinhos vinham assistir, né? Então, aquilo começou a se alastrar. Uma das pessoas, né, que assistiam ali, espectadores, né, e também queria ajudar, ele pensou em ajudar aquelas comunicações, ele criou um método que é a utilização das letras do alfabeto, né, as pancadas de acordo com a ordem das letras, ia formando palavras. Isso foi chamado de telegrafia espiritual e foi adotado nos fenômenos das mesas girantes posteriormente, né, que veio depois desse fenômeno. Ou enfim, fato é que aquilo foi crescendo, as pessoas iam ver e tal, e elas começaram a se apresentar em salões, as duas das irmãs. A mais velha era casada e tal, ela só coordenava a situação, e 2 das irmãs médiums começaram a se apresentar em salões. E a plateia começou a ficar muito numerosa, né? Então aquilo virou um fenômeno fantástico,
né? Foi examinado por várias comissões para ver se havia fraude, né? Até descobrirem que era realmente muito verídico, aquilo tudo que acontecia era muito real. E foi chamado de espiritualismo moderno. Então foi o primeiro nome a ser utilizado. Nos Estados Unidos, né, os americanos gostam muito dos fenômenos até hoje. Porém, eles não são, em maioria, espírita, são a maioria, na verdade, os protestantes, né, fazem parte da maioria americana, né? Inclusive, a família Fox era metodista. Então, não veio ressaltar nos americanos as questões espirituais como forma de religião, mas como forma de espetáculo, né? Até hoje, eles adoram espetáculo. Eles gostam de espiritismo como forma de espetáculo. Tem um canal na TV fechada, eu não sei qual canal que passa, assim, eu já vi por acaso, mas tem um programa que o rapaz, ele é um taxista médium e que ele faz várias revelações para cada pessoa que entra dentro do táxi dele, para cada cliente dele, e aquilo vai sendo filmado e passa num canal, né, da rede americana de televisão. Então eles gostam até hoje, não sei se porque começou como espetáculo, ficou como espetáculo, né, nessas pessoas, mas a pátria do evangelho é o Brasil mesmo, né, não tem jeito. Bom, depois, em 1853, 5 anos depois de Hydesville, começaram os fenômenos das mesas girantes. E foi mais ou menos até 55 como forma assim de espetáculo, né? Como forma de passatempo. No início do filme do Kardec, uma das primeiras cenas são eles sentados na mesa, com as mãos postas assim sobre a mesa, sem tocá-la, e a mesa começa a balançar e a levitar, né? Elas também eram chamadas de mesas dançantes, porque às vezes elas dançavam, elas giravam, batiam o pé, enfim. Mas era aquilo que acontecia ali naquele inicinho, né, que veio em seguida. E ainda nos Estados Unidos. E era, tipo assim, bombava nos salões. As pessoas achavam o máximo aquilo, né? Mas realmente como passatempo. Depois começou-se a inserir a telegrafia espiritual, que é o que foi inventado por Isaac Post, como eu disse lá em Hydesville, para que a mesa se comunicasse. Então, com a batida de um dos pés, iam-se coletando letras e formando palavras, depois frases, enfim. Com o passar do tempo, as respostas começaram a ser muito precisas e de um conhecimento muito avançado quando comparado ao conhecimento que as pessoas que estavam ali sentadas em volta da mesa, né, os médiums, que o conhecimento deles era muito superior ao conhecimento deles em geral, né? E muitos intelectuais começaram a ficar instigados com aquilo, né? E eles queriam bater que era fraude, que era ilusão. Inclusive tiveram uns professores de Harvard que fizeram uns estudos, né? Pesquisaram os fenômenos, se era magnetismo, o que estava envolvendo ali aquela situação. E viram que não tinha nada de fraude, não tinha ninguém controlando a mesa, não tinha um fio segurando, né? No filme do Kardec tem isso, inclusive. Tem um juiz muito materialista, crítico, né? Famoso nos Estados Unidos na época, John Edmonds, que ele tentou desacreditar de qualquer jeito o fenômeno. E aí ele conseguiu apenas atestar a veracidade dos fatos. Né? Então, essa notícia desses fenômenos, eles foram
elas foram crescendo, né, e saíram da América e chegaram à Europa, né? Mas chegaram à Europa do mesmo jeito que era nos Estados Unidos, brincadeira primeiro, né? Diversão, espetáculo. Então as pessoas ficavam assim maravilhadas com aquilo tudo e lotavam os salões, né? Falando em brincadeira, a gente quando era criança, acho que todo mundo já deve ter brincado com o copo, né? O copo e o abecedário. E aquilo era instigante pra gente, porque enchia-nos de curiosidade, né? Vão revelar coisas, né? Enfim. Assim eram aqueles espetáculos. Só abrindo um parênteses, né? Não é para ninguém brincar com o copo, né? Porque hoje a gente tem conhecimento da doutrina. A gente sabe que só tem espírito brincalhão ali envolvido e ninguém quer arrumar obsessor. Mas ali naquele momento não existia conhecimento nenhum, não existia responsabilidade nenhuma, não existia ligação nenhuma de espírito com Jesus, com o evangelho, com a evolução, só existia brincadeira e passatempo, né? Então as pessoas amavam e enchiam todos os salões ali da época, né? No livro tem uma frase interessante, eu vou ler para vocês, fala assim: Paris inteira assistia atônita e estarrecida a este turbilhão feérico de fenômenos imprevistos, que para a maioria só alucinadas imaginações podem criar, mas que a realidade impunha aos mais céticos e frívolos. Então, os céticos e frívolos tiveram que dar o braço a torcer, porque quanto mais eles estudavam, quanto mais eles buscavam, mais eles percebiam a veracidade das coisas. Outros não, só estavam ali para imaginar, para curtir, né? Para brincar, para matar a curiosidade. Mas aqueles que eram extremamente materialistas e estudiosos, eles faziam de tudo para comprovar, né, a mentira e descobriram a verdade, né, que os espíritos existem. Inclusive, em uma das comunicações feitas na própria mesa, o próprio espírito disse que se chamava espírito ou gênio, né? Então, a própria comunicação ali já trouxe, né, o nome daquele ser envolvido naquele trabalho todo. É interessante a gente trazer aqui, no filme do Kardec tem isso, tá? Que depois do alfabeto lá na telegrafia espiritual, houve a alteração dessa forma de comunicação para a psicografia. E a própria mesa indicou como iria acontecer, né? Então, o próprio espírito ali comunicante, através da telegrafia, pediu que se colocasse uma cesta com um lápis preso, né? E a folha por baixo, e que todos impusessem suas mãos sobre a cesta. É como se faz no passe, né? Uma imposição de mãos, e ali as pessoas sentadas em volta da mesa, né? Médiuns e sustentadores, enfim, né? Todos impunham as mãos sobre a cesta e de repente a comunicação aconteceu como forma de psicografia, né? Através da psicografia. Então foi uma evolução também da comunicação, né? E aí começou a vir mais pulguinha atrás da orelha ali daqueles estudiosos, né? Como assim? Agora o lápis está escrevendo? Né? Antes a mesa batia, agora o lápis escreve? Como assim? Deve ter um trabalho mecânico, né? Tem um físico, Faraday, ele tentou descobrir se ali era magnetismo ou não e achou que era um fenômeno X, tinha
uma prancheta, né, com rodinha, acontecendo ali a escrita, umas coisas assim. Bom, e aí percebeu-se, né, que não havia nada, e muito pelo contrário, até a caligrafia mudava quando era o espírito diferente. Uai, como assim a caligrafia muda, né? São as mesmas pessoas na mesa, várias cartas de espíritos diferentes e letras diferentes, né? Que comprovava também que eram espíritos diferentes ali se comunicando. E mesmo quando havia médiums diferentes e aqueles espíritos se comunicavam, as suas letras permaneciam. Ou seja, né, mais comprovações da veracidade. E claro, como não poderia deixar de ser, em 1856 o Santo Ofício começou a condenar os fenômenos, né? Chamou de hipnotismo, de magnetismo e os médiuns de hereges, né? Claro que, como se diz, falem mal, mas falem de mim, né? Nada por acaso, tornou-se, né, os fenômenos espirituais mais fortes e mais conhecidos, porque quanto mais falado, mais polêmico, né, mais as pessoas querem conhecer. Bom, fato é que nos planos de Deus e da espiritualidade superior, a serviço de Deus, é claro, a serviço do Pai, nada é por acaso e tudo é muito perfeito, né? Esses eram os planos de Deus para aquele momento, né? O que se necessitava era que fosse propagado ao mundo, né, as verdades espirituais e preparar o terreno para o advento da doutrina espírita através de Allan Kardec, né? Allan Kardec vai ser o nosso próximo assunto, no próximo capítulo. Fica a dica que para a gente aproveitar e assistir o filme de novo, né? Para fortalecer esse nosso aprendizado. E é isso, fico por aqui. Abraços fraternos a todos vocês. Até o próximo estudo e gratidão pela paciência. Até mais. Tchau, gente.